Vamos falar de 5 alimentos que ajudam a combater o colesterol ruim. Sim, pessoal, o colesterol ruim, o LDL. E vocês vão perceber que esses alimentos têm em comum ou gerar uma dificuldade para absorver gordura ou gorduras boas que combatem as gorduras ruins. Mas lembrem, a alimentação ela é fundamental na saúde do ser humano. Mas não ache que se você tiver com colesterol alterado, muito alterado, que só essa alimentação vai resolver o problema. Sempre faça uma avaliação, porque em casos de colesterol muito alto, precisa de medicação, além da dieta, claro. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e até fuxico. Pessoal, quando nós falamos de colesterol, de gordura no fígado, tem vários tipos de gordura no fígado. O tipo de gordura que faz bem, que é o que a gente chama de HDL, que geralmente está associada à atividade física, ou seja, os níveis dela aumentam quando a gente faz mais atividade física, e a gordura ruim, que é o LDL. Isso está lá, essas letrinhas no teu exame de sangue que gera uma confusão doida. O LDL é aquela gordura ruim. É aquela gordura que engata na parede das artérias, que entope as artérias e que gera problema de má circulação, de infarto, de AVC e tudo mais. E aqui a gente vai falar de 5 alimentos que ajudam a combater o colesterol alto. E sem enrolação, o primeiro deles é a aveia. Uma delícia, né? E vocês pensavam que eu só ia falar de coisa ruim aqui. A aveia é fibra pura, pessoal, e a fibra ela tem uma característica maravilhosa em si. E principalmente a aveia, que ela é rica em beta-glucana, que é um tipo de solúvel que ajuda a reduzir a absorção das gorduras. Por quê? Porque ela interfere na absorção do colesterol e, de certa forma, reduz os níveis de LDL. LDL é o colesterol ruim. Ajuda a reduzir os níveis do LDL no sangue. E essa aveia, pessoal, ela pode ser consumida diariamente como mingau, tanto no café da manhã como associada com frutas. Vitaminas, e isso ajuda muito no controle do colesterol. O segundo dos alimentos é o abacate. Pessoal, o abacate é uma coisa maravilhosa. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando de pessoas que não têm restrição para esses alimentos que eu estou falando. Vou dar um exemplo. O abacate, ele é fabuloso, ele é maravilhoso. Só que quem tem pedra na vesícula, apesar do abacate ser maravilhoso, é uma fruta gordurosa. Fatalmente vai aumentar o risco dessa pessoa ter crise de dor de pedra na vesícula, mesmo o abacate sendo uma fruta maravilhosa. O fato de ser maravilhoso não significa que algumas pessoas não tenham restrição a usar ele. E o abacate, ele é rico em gorduras boas, que são as gorduras monoinsaturadas. Que em última análise ajuda a reduzir o LDL e aumenta o HDL. O HDL é o colesterol bom. Além disso, o abacate ele tem fibras e antioxidantes. O antioxidante é aquela capacidade que ele tem de ir contra os radicais livres. E como a gente já discutiu outras vezes, o radical livre é que tem a capacidade de destruir a nossa célula, de envelhecer o nosso corpo. Ou seja, até ajuda de forma positiva na nossa saúde cardiorrespiratória, na nossa saúde cardíaca. O terceiro alimento
são os peixes ricos em ômega 3. E aqui, pessoal, a gente vai falar do salmão, mas também tem a sardinha, que também é rica em ômega 3, e aí a gente faz uma média, né? Porque o atum, que também é rico em ômega 3, é caro, o salmão também é caro, mas aí tem a sardinha para contrapor, que tem um precinho melhor para a gente, né? Senão a gente não vai comer ômega 3. E é justamente por isso que eles são indicados, pelo fato de serem peixes que são ricos em ômega 3, que é um tipo de gordura saudável e que ajuda a reduzir os níveis de gordura ruim, como é o LDL. O ômega 3, além de ajudar a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, também ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos, que é um outro tipo de gordura que a gente tem no sangue. E diminui o nosso risco cardiovascular, nosso risco de infarto, nosso risco de AVC. E o uso desse tipo de peixe é maravilhoso. Pelo menos deveria ser feito o uso desse tipo de peixe 2 vezes na semana. O quarto desses alimentos são as castanhas e as nozes. As nozes têm gorduras saudáveis que combatem as gorduras ruins, têm fibras e fitoesteróis. Esses componentes ajudam a diminuir a absorção da gordura no intestino, dessa forma ajudando a diminuir a formação de gordura ruim na nossa corrente sanguínea. Mas aqui vocês têm que lembrar da seguinte coisa: as castanhas, de modo geral, elas são extremamente calóricas. E na realidade, tudo que eu falei aqui, pessoal, nem muito nem pouco, tá? Mas quando a gente fala principalmente das castanhas, a gente está falando de um punhado por dia. A gente não está falando de pegar a cumbuca, botar entre as pernas na sala de casa e comer tudo. Por quê? Porque castanha é viciante, né? Você, quando se toca, já comeu o frasco todo. Mas a gente está falando de pequenas quantidades. Por quê? Porque em muita quantidade, por ser extremamente calórica, a gente já vai ter um problema lá na frente. E o quinto e último alimento é o azeite de oliva. O azeite de oliva é uma gordura, mas é uma gordura maravilhosa. Que é uma das bases da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta extremamente conhecida justamente por ter essa questão da proteção cardiovascular. É rico em gorduras monoinsaturadas, assim como antioxidantes, que combatem radicais livres. As gorduras monoinsaturadas diminuem a proporção de gordura ruim, que é o caso do LDL. Então ajuda a reduzir o colesterol ruim, ajuda a proteger os vasos sanguíneos, já que é o colesterol ruim que vai lá e se gruda na parede do vaso sanguíneo, que aumenta o risco de ter infarto. Porque vocês sabem que o infarto é justamente a falta de suprimento sanguíneo no músculo do coração. E o que causa isso? A artéria que entupiu. E o que entope a artéria são as gorduras ruins. E diminui o processo inflamatório do nosso corpo e também dos vasos. Então o azeite, o ideal é que ele justamente seja trocado pelas gorduras que nós utilizamos no nosso dia a dia que não fazem tão bem, como é o óleo de cozinha. O azeite ele entra muito bem para substituir o óleo de cozinha. E aqui, pessoal, a gente está falando que isso não é a resolução de tudo, não vai ser só isso que vai resolver. Tem pacientes que têm problemas genéticos relacionados à alteração de gordura no sangue e que esses pacientes precisam fazer tratamentos rigorosos, tanto de dieta quanto a utilização de medicações,
e medicações de boa qualidade para que possam reduzir a gordura ruim do seu sangue e que não é somente a dieta e a utilização desses alimentos que ajudam a reduzir a gordura ruim que vai resolver o problema desses pacientes. Essa é a alimentação, ela é a base de tudo, principalmente para aquelas pessoas que não têm esse problema e porventura não queiram vir a ter, isso ajuda muito, mas isso não pode substituir o tratamento medicamentoso quando ele é indicado. Existem situações que a partir de um determinado nível ou que levou a causar aquela alteração das gorduras no sangue, o paciente vai precisar usar medicamento, associado, claro, com a dieta. E lembrando que tem pessoas que têm restrição à utilização desses alimentos. Não é porque é bom que vai usar sem restrição nenhuma. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês e se afastem de pessoas tóxicas. Fui! Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse vídeo está sendo útil, eu sei que a gente esquece de ir lá, de apertar no curtir, de se inscrever, mas isso ajuda muito a gente. Faz lá, agora que eu estou conversando contigo, lá embaixo. Vamos voltar para o teu vídeo.